Ele estava a milhares de quilômetros de distância, lutando por um sonho que parecia inabalável, enquanto ela enfrentava sozinha uma realidade que nunca imaginou. Foi naquele momento, com a mente cansada e o coração apertado, que uma mensagem inesperada chegou. Simples, fria, mas capaz de derrubar tudo o que eles construíram juntos em anos. 3 palavras, um documento e o fim silencioso de uma história que parecia ser para sempre. E ele ainda nem sabia que tudo aquilo estava prestes a mudar sua vida para sempre. Eu terminei com meu marido para curtir um verão das garotas poderosas e dormi com um completo estranho. Agora me arrependo de tudo. Eu nem sei por onde começar. Estou sentada no que costumava ser o nosso apartamento e tudo parece um pesadelo do qual não consigo acordar. Eu caguei tudo. Caguei tão feio que não acho que haja volta. Eu era casada com um homem incrível. Deixe-me pintá-lo para você. 1,88 metros. Corpo de quem vivia na academia. Porque ele realmente vivia. Executivo de tecnologia bem-sucedido. Construiu a carreira do zero. O tipo de cara que chamava atenção quando entrava num ambiente. As mulheres o desejavam. Os homens o respeitavam, e de alguma forma ele escolheu a mim. Nos conhecemos quando eu tinha 23 anos e ele, 25. Eu trabalhava como coordenadora de marketing em uma startup, e ele chegou como consultor para reestruturar a infraestrutura tecnológica. Nunca vou esquecer a primeira vez que o vi, terno impecável, passo confiante. Aquele foco intenso que fazia o resto do mundo desaparecer. Quando ele me convidou para sair, achei que fosse brincadeira. Caras como ele não saem com garotas como eu, e mais ele saiu. E por 6 anos, em 2 namorando, 4 casados, e ele me deu tudo. Não só coisas materiais, embora eu nunca tenha precisado de nada. Ele me deu estabilidade, lealdade, paixão. Nossa vida sexual era incrível. Ele era dominante na medida certa, sabia o que queria e me fazia sentir como a única mulher do mundo. Aqui é onde me torno a vilã da minha própria história. Na primavera passada, meu grupo de amigas começou a agir estranho. A maioria era solteira ou estava em relacionamentos ruins. De repente, não paravam de dizer que eu tinha me acomodado cedo demais. Diziam coisas como: garota, você tem 29, não 49. Devia estar vivendo sua melhor fase. Não se pergunta o que mais há por aí. Ele é gostoso, mas não é entediante transar com o mesmo pau para sempre? No começo eu ignorei, mas elas insistiam. Toda noite das garotas virava uma sessão onde me diziam que eu estava perdendo alguma experiência mágica da vida de solteira. Mostravam matches do Tinder, histórias de pegação selvagem, e faziam meu casamento estável parecer uma sentença de prisão. Meu marido, e vamos chamá-lo de rei, e notou a mudança. Perguntava sobre minhas saídas, não de forma controladora, mas porque sempre dividíamos tudo. Eu começava a me defender. Você não confia em mim? E ele apenas olhava com aqueles olhos intensos e dizia: confio completamente. Pergunto porque me importo com sua vida. Aquilo deveria ter sido meu alerta. Um homem tão seguro, tão confiante na nossa relação. Eu tinha ouro nas mãos e estava prestes a trocar por purpurina. A queda foi gradual. Primeiro, parei de contar quando caras me paqueravam nas noites das garotas. Depois comecei a apagar mensagens de colegas de trabalho, homens que eram quase flertes. Nada físico. Eu dizia a mim mesma: só estou curtindo a tensão. Então veio Miami. Era para ser um fim de semana de despedida de solteira da minha amiga Brooke. Ray me beijou no aeroporto, disse para me divertir e colocou dinheiro extra na minha bolsa para qualquer emergência. Senti culpa por uns 5 minutos, e até que minhas amigas abriram o champanhe no avião. As 2 primeiras noites foram padrão, em festas, bebidas, dança. Mas no sábado algo mudou. Talvez fosse o MD que alguém colocou na minha bebida. Sim, fui estúpida assim. Talvez fossem minhas amigas gritando Hot Girl Summer. Mas quando um cara começou a dançar colado em mim na boate, eu não me afastei. Ele era tudo que Rei não era, e mais baixo, magro, cheio de tatuagens, provavelmente barman ou DJ, e o oposto do poder refinado do meu marido. Quando ele sussurrou se eu queria sair dali, eu disse que sim. Não lembro muito do sexo. Foi num hotel boutique que cheirava maconha e perfume barato. Lembro de me sentir vazia depois. Lembro de vomitar no banheiro dele e sair de fininho enquanto ele dormia. A culpa bateu no voo de volta. Mas quando o rei me pegou no aeroporto,
me abraçou e disse que sentiu minha falta e eu engoli a culpa. Fingi que nunca aconteceu, exceto que não consegui. Porque depois que você quebra esse limite, é como estourar uma represa. Nos 2 meses seguintes virei alguém que não reconhecia. Mais viagens com as amigas, que na verdade eram encontros com caras de apps. Horas extras no trabalho quando eu estava em bares de hotel. Um congresso em Vegas que foi, na verdade, 48 horas transando com um representante farmacêutico que conheci no Bumble. As mentiras vinham fácil. Ray estava focado numa grande aquisição no trabalho, trabalhando 70 horas por semana. Usei a ambição dele contra ele. Sabia que confiaria nas minhas desculpas, porque mentir era abaixo de nós. Minhas amigas adoravam. Queriam todos os detalhes. Bota tudo pra fora agora, diziam. Ele nunca vai saber. Você merece explorar. Você merece mais. Mas aqui está o que aprendi sobre Ray, e nada passava despercebido por ele. Voltei de um jantar de trabalho numa quinta-noite em agosto, meio bêbada e satisfeita após outro encontro. Ray estava sentado na sala escura, laptop aberto, copo de uísque na mão. Senta, ele disse, sem raiva, só frio. Na tela, tudo. Mensagens deletadas restauradas. Faturas de cartão com hotéis que eu nunca mencionei. Dados de localização mostrando que eu estava em lugares diferentes dos que dizia. Prints de apps de namoro com nomes falsos mais minhas fotos reais. Até imagens da câmera do prédio me mostrando chegando às 3 da manhã quando dizia estar na casa da minha amiga. Tentei negar, depois minimizar, depois culpei ele, por trabalhar demais, por ser perfeito demais, por me fazer sentir inadequada. Ele só ficou ali, me deixando cavar minha cova. Quando finalmente calei, ele fechou o laptop e se levantou. Os papéis do divórcio serão protocolados amanhã. Você tem 72 horas para tirar suas coisas. O apartamento está no meu nome, então não dificulte. Explode. Gritei que ele não podia jogar fora 4 anos de casamento, que precisávamos de terapia, que todo mundo erra. Ele me olhou com nada nos olhos. Eu não compartilho. Nunca compartilhei. Você sabia quem eu era quando se casou comigo. Essa é a consequência das suas escolhas. Entrou no escritório e trancou a porta. Passei os 3 dias seguintes implorando, seduzindo, ameaçando, e todos os truques manipulativos. Ele ficava no escritório ou saía. Quando as 72 horas acabaram, os carregadores chegaram. Ele supervisionou tudo com a mesma frieza que gerenciava fusões corporativas. A última vez que o vi, ele me entregou um envelope com o acordo de divórcio. Generoso, considerando que, com o contrato pré-nupcial e as provas de infidelidade, eu não teria direito a nada. Assina, e encerramos, ele disse. Hey, por favor, o contato do meu advogado está aí. Direcione tudo a ele. E foi isso. Saiu do apartamento que dividimos e da minha vida. Tentei de tudo para encontrá-lo. Telefone desligado. Escritório e segurança tinha minha foto e ordens de me tirar. Academia, e ele trocou de unidade. Redes sociais, indeletadas ou bloqueadas. Contratei um detetive particular, e Ray já tinha previsto isso e bloqueado tudo legalmente. Nossos amigos em comum tomaram partido rápido. Todos sabiam o valor de Ray e a toxicidade das minhas amigas. As esposas dos sócios dele, que eu achava serem minhas amigas, e me mandaram mensagens me chamando de tudo. Depois me bloquearam. Minha família, que adorava o Ray, mal conseguia olhar na minha cara. Minhas amigas apoiadoras, em um mês estavam entediadas com meu drama. Garota, segue em frente, diziam. Tem outros por aí. Quando chorei por ter destruído meu casamento, ficaram irritadas. Você queria diversão. Teve. Agora para de drama. O divórcio foi finalizado mês passado. Ray me deu o dinheiro do acordo, e nada mais. Nenhuma conversa de encerramento. Nenhuma chance de me desculpar. Nenhum reconhecimento de que eu já significara algo. O advogado dele me disse que Ray já tinha se mudado de estado. Novo cargo, CEO de uma empresa de tecnologia ainda maior. Agora estou sentada num estúdio apertado, rolando fotos antigas. Em uma do nosso casamento em que ele me olha como se eu fosse o centro do universo. Joguei fora um homem que teria morrido por mim, que construiu o mundo dele ao nosso redor, que nunca me deu motivo para duvidar dele. Por quê? Por uns orgasmos medíocres com desconhecidos? Pela aprovação de mulheres amargas que ainda estão solteiras por um motivo? O pior é saber que ele está lá fora, prosperando, e sendo mesmo um homem incrível,
só que para outra pessoa, e enquanto eu choro num vinho barato que mal posso pagar, num apartamento que fede a gato do vizinho, destruí algo real por uma ilusão, e ele fez questão de garantir que eu tivesse que viver com essa escolha todos os dias pelo resto da vida, porque ele não apenas foi embora, ele me apagou, como se aqueles 4 anos não significassem nada, como se eu não significasse nada, e talvez seja exatamente isso que eu mereço. Metódico, ele nunca age por emoção. Liguei para uma das minhas amigas do Hot Girl Summer chorando por causa dessa conversa. Sabe o que ela disse? Por que você ainda está obcecada por ele? Já se passaram meses. Isso está ficando patético. Patética. É isso que eu sou. Descobri pelo Instagram que 2 dessas amigas estão ficando com caras com quem eu fiquei durante minha fase selvagem. Estão postando stories nos mesmos hotéis, nos mesmos bares. Elas me viram destruir meu casamento e agora estão aproveitando as sobras. Essas foram as pessoas em quem eu confiei. O advogado do rei enviou uma carta de cessar e desistir ontem. Aparentemente, minhas tentativas de conseguir informações sobre ele constituem assédio. A carta dizia que qualquer tentativa futura de entrar em contato com ele ou descobrir seu paradeiro resultaria em ação legal. Ele não apenas se foi, está legalmente garantindo que eu nunca mais possa alcançá-lo. Comecei a fazer terapia, mas o rosto da minha terapeuta quando contei toda a história, nem ela conseguiu esconder o julgamento. Por que você achou que poderia ter os 2? Ela perguntou. O que te fez acreditar que não haveria consequências? Eu não consegui responder, porque a verdade é que eu achava que o rei sempre estaria lá, que o amor dele era incondicional, que eu podia me divertir e depois voltar para a segurança. Aprendi tarde demais que um homem como o rei não dá segundas chances. Ele não ama sob condições. Ou você está completamente dentro, ou está fora. E eu escolhi estar fora. Agora estou presa à liberdade que achei que queria. Livre para ficar com quem eu quiser. Livre para sair todas as noites. Livre para viver minha melhor vida. Livre para perceber que nada disso significa M***rada sem ele. Atualização 2. Postada 1 mês depois, estou escrevendo isso de uma internação psiquiátrica. Sim, chegou a esse ponto. Depois da minha última atualização, contratei um detetive particular. Custou metade do que recebi no divórcio, mas eu estava desesperada. Precisava saber onde o rei estava, como ele estava, se ainda havia alguma chance. O detetive o encontrou em Denver. Me mandou fotos. Ele estava incrível, e ainda melhor do que quando éramos casados. Novo corte de cabelo, ternos de grife que eu nunca tinha visto. Uma aura de poder ainda mais forte. Havia fotos dele em eventos beneficentes, jantares de negócios, sempre cercado por pessoas que pareciam importantes. E mulheres. Deus, as mulheres. Todas lindas, jovens, olhando para ele como se fosse a próxima refeição delas. Uma das fotos mostrava ele saindo de um restaurante com uma morena que parecia uma supermodelo. A mão dele nas costas dela, do mesmo jeito que ele me tocava. Eu surtei. Comprei uma passagem para Denver naquela mesma noite. Eu sei, e carta de cessar e desistir. Ameaça de ordem de restrição. Mas eu não estava pensando com clareza. Sem dormir. Só vinho e desespero. Encontrei o prédio dele pelas anotações do detetive. Um prédio de luxo com segurança que fazia o Fort Knox parecer brincadeira. Tentei entrar atrás de outro morador e fui parada na hora. Quando disse que estava lá para ver o rei, olharam uma lista e disseram que eu estava banida do prédio. Banida. Ele me baniu preventivamente de um prédio numa cidade onde eu nunca tinha estado. Desabei no saguão, gritando, chorando, implorando para que ligassem para ele. Os seguranças estavam chamando a polícia quando alguém entrou. Era o rei, com a morena das fotos. Ele olhou para mim ali, no chão do prédio dele, e nem sequer reagiu. Só virou-se para os seguranças e disse, eu resolvo isso. A morena ficou confusa. Rei sussurrou algo para ela, entregou as chaves, e ela subiu. Então ele veio até mim. Levanta, ele disse. Você está se humilhando. Eu levantei, rímel borrado, nariz escorrendo, parecendo exatamente tão patética quanto eu me sentia. Rei, por favor, eu só preciso conversar. Não. Ele me cortou. Você precisa ir embora agora antes que a polícia chegue e você seja presa por violar a ordem. Eu te amo. Eu chorei. Desculpa. Eu sinto muito. Eu faço qualquer coisa. Você não vai fazer nada, ele disse, com a voz fria. Porque não há nada a fazer. Você fez suas escolhas, várias vezes, com entusiasmo. Agora vive com elas. Eu não consigo viver sem você. Ele riu. Riu de verdade. Você parecia estar vivendo muito bem sem mim quando dormia com estranhos em quartos de hotel. Os seguranças estavam inquietos. Rei levantou a mão para acalmá-los e se inclinou perto de mim. O que ele disse a seguir quebrou algo dentro de mim.
permanentemente. Quer saber a diferença entre você e ela? Ele fez um gesto em direção ao elevador. Ela teve mais oportunidades de me trair do que você jamais teve. Modelos, atores, bilionários. Mas ela não traiu. Porque ela entende que o que eu ofereço é lealdade, segurança, paixão, poder e vale mais do que qualquer emoção temporária. Você nunca entendeu isso. Nunca entendeu seu valor para mim. Então agiu como se não tivesse valor. E agora não tem. Para mim, você é nada. Menos que nada. Você é uma lição que eu aprendi. A polícia chegou. Rei deu um passo para trás, mãos nos bolsos, entediado. Oficiais, essa mulher está violando uma ordem de restrição. Quero que ela seja retirada do local e acusada de assédio. Eles me prenderam. Rei assistiu enquanto me algemavam, com a mesma expressão de quem assiste tinta secar, sem emoção, sem reconhecer que eu fui a esposa dele. Nada. Passei a noite na cadeia até meus pais pagarem a fiança. A vergonha nos olhos deles. Meu pai nem conseguia me olhar. Nós amávamos aquele garoto como um filho, ele disse. Como você pôde? A audiência foi na semana passada. Rei não foi, só o advogado dele. Recebi uma ordem de restrição, liberdade condicional e avaliação psiquiátrica obrigatória, que levou à internação quando admiti ter pensamentos suicidas. Minha colega de quarto aqui é uma viciada em metanfetamina que fica perguntando se eu tenho histórias de ficadas boas. Eu ri até chorar, depois só chorei. Uma enfermeira me disse que eu preciso deixar ir, que se apegar a alguém que já seguiu em frente à autoagressão. Mas como você deixa ir a melhor coisa que já te aconteceu? Como você aceita que destruiu a própria vida por nada? Rei estava certo. Eu nunca entendi meu valor para ele. Tive um homem que me via como inestimável e agi como se eu não valesse nada. Agora estou aprendendo que realmente é não valer nada. Atualização 3, postada 3 meses depois, essa será minha última atualização. Preciso encerrar esse capítulo, e alguns de vocês pediram por isso também. Estou em um lugar diferente agora, e física e mentalmente. Depois da internação, me mudei de volta para minha cidade natal em Ohio. Não pude mais pagar o estúdio. Não suportava estar na mesma cidade onde construímos nossa vida juntos. Moro com meus pais aos 30 anos. Trabalho meio período numa loja de departamentos. Vejo uma terapeuta 2 vezes por semana. A virada aconteceu há 2 meses. Encontrei o irmão do rei num posto de gasolina. Quase corri de volta pro carro, mas ele me chamou. Conversamos por 1 hora no estacionamento. Ele me disse coisas que eu precisava ouvir, que o rei não documentou só minha traição, ele documentou tudo, cada vez que escolhi minhas amigas em vez dele, cada vez que ignorei as preocupações dele, cada vez que revirei os olhos quando ele falava do trabalho. A traição foi só a gota d'água em um padrão de desrespeito que eu fui egoísta demais para perceber. Ele me mostrou o diário dele uma vez, disse o irmão. Entrada após entrada, ele escrevia que sentia que competia com suas amigas pela sua atenção, que achava que você tinha vergonha do sucesso e ambição dele, que parecia que você queria que ele fosse menos, para você se sentir mais. Isso me atingiu como um caminhão, porque era verdade. O sucesso dele me intimidava, a determinação dele me fazia parecer preguiçosa, a inteligência dele me fazia me sentir burra. Em vez de crescer com ele, tentei puxá-lo para baixo, e quando não consegui, fui atrás de homens que já estavam lá. Ele te amava tanto, continuou o irmão. Mas sabe o que ele me disse depois do divórcio? Ele disse, finalmente entendi que você não pode amar alguém até ela se tornar uma pessoa melhor. Ela precisa querer isso sozinha. Perguntei sobre a mulher em Denver. O irmão sorriu. Eles estão noivos. Ela é uma investidora de risco, e brilhante, ambiciosa, segura de si, o tipo de parceira que ele sempre mereceu. Isso deveria ter me destruído, mas me libertou. Rei encontrou seu par ideal, alguém que combina com a energia dele, ambição, lealdade, alguém que vê o sucesso dele como motivo de celebração, não de competição. Eu nunca fui essa pessoa, não porque não era capaz, mas porque não quis fazer o trabalho necessário. Minhas amigas tóxicas sumiram. Brooke engravidou de um homem casado que sumiu. Outra está no 3º DUI. A que mais me incentivou no Hot Girl Summer acabou de ser largada por um cara que ela achava que ia pedir ela em casamento. Ela me ligou chorando, dizendo que desperdiçou os melhores anos com perdedores. Eu não tive coragem de dizer que a gente desperdiçou os melhores anos virando perdedoras. Estou celibatária desde a prisão. No começo, não foi por escolha. E quem quer namorar alguém com uma ordem de restrição do ex-marido? Mas agora é intencional. Preciso descobrir quem eu sou sem um homem.
sem amizades tóxicas, sem a validação de estranhos. Minha terapeuta me pediu para escrever uma carta pro rei, e não para enviar, só como exercício. Escrevi 10 páginas pedindo desculpas, contando que agora entendo que amor não é só sentimento, é uma escolha diária. Como escolhi a mim mesma, meu ego, meu prazer imediato, em vez de escolher nós dois, como ele merecia mais. E fico feliz que tenha encontrado isso. Queimei a carta. Pareceu certo. Rei não precisa das minhas desculpas. Ele não precisa de nada de mim. Nunca precisou. Esse era o ponto. Alguém perguntou no meu último post se me arrependo do Hot Girl Summer. Isso é como perguntar se me arrependo de ter dado um tiro no meu próprio rosto. O arrependimento é tão profundo que faz parte do meu DNA. Mas arrependimento sem mudança é só autopiedade. Então estou mudando, lentamente, trabalhando dolorosamente para me tornar alguém que não jogaria fora um homem bom por prazeres baratos. Alguém que entende que o verdadeiro poder não está em quantas pessoas querem transar com você. Está em ser alguém que vale a pena se comprometer. RY me ensinou isso, não com palavras, mas com sua ausência, e ao me mostrar exatamente o que perdi quando perdi. Sei que alguns de vocês acham que tive o que merecia. Estão certos. Sei que outros acham que RY foi duro demais. Estão errados. Ele era um homem que conhecia seu valor e se recusou a comprometê-lo por alguém que não conhecia o seu. Essa é a diferença entre nós. Ele sabia exatamente quem era e o que queria. Eu não sabia nenhum dos dois. Então joguei tudo fora por nada. Para qualquer um que esteja lendo isso e pensando em trair, não faça isso. Seja lá o que você acha que está perdendo, eu prometo que não vale o que você vai perder. A grama não é mais verde do outro lado. Ela é mais verde onde você rega. Eu tinha um jardim com RY. Deixei ele morrer enquanto perseguia miragens no deserto. Agora estou aprendendo a cultivar algo novo, sozinha, e em um solo que eu mesma envenenei. É um trabalho difícil. É um trabalho solitário. Mas é o único trabalho que vale a pena fazer agora. Obrigada a todos que ouviram, que me chamaram a atenção, que compartilharam suas próprias histórias. Espero que meu fracasso possa ser o aviso de outra pessoa. RY, se você algum dia ler isso, você estava certo em partir. Você estava certo em desaparecer. Você estava certo em proteger sua paz. Rezo para que sua nova vida traga tudo aquilo que eu não pude te dar. Você merece o mundo. E eu mereço exatamente o que tenho. Atualização final postada 6 meses depois. Eu não ia atualizar de novo, mas algo aconteceu que me deu o fechamento que eu nem sabia que precisava. Tenho melhorado. Consegui um emprego fixo como gerente de escritório. Me mudei para um apartamento pequeno só meu. Ainda estou fazendo terapia. Ainda solteira, e por escolha. Aprendendo a ficar bem comigo mesma pela primeira vez na vida. Semana passada, fui visitar minha prima em Denver para o aniversário dela. Fomos a um restaurante sofisticado no centro. E lá estava ele, em RY, com sua noiva. Eu o vi antes que ele me visse. Ele parecia feliz. Realmente feliz, de uma forma que eu nunca tinha visto. Relaxado, rindo de algo que ela disse. O jeito como ele olhava para ela, e eu reconheci. Era como ele costumava olhar para mim, mas de alguma forma mais profundo. Como se ela fosse o mundo dele. Ela era tudo que o irmão dele havia descrito, e elegante, confiante, claramente inteligente, e pelo que consegui ouvir das conversas. Mas o que mais me chamou a atenção foi como eles interagiam, e verdadeira parceria. Energia igual. Ela combinava com ele em todos os sentidos. Nossos olhares se cruzaram no restaurante. Vi o reconhecimento, o breve lampejo de algo. Não era raiva, nem dor, em apenas reconhecimento. Como ver alguém com quem você estudou no ensino médio. Alguém que já importou, mas não importa mais. Eu poderia ter desviado o olhar. Deveria, mas não desviei. Me levantei e fui até a mesa deles. Ela ficou um pouco tensa, mas RY tocou a mão dela e ela relaxou. Oi, RY. Eu disse. Oi, ele respondeu, educado, distante. Não vou atrapalhar seu jantar. Só queria dizer parabéns pelo noivado, por tudo. Você parece feliz. Ele me observou por um momento. Estou. Obrigado. Olhei para a noiva dele. Cuide bem dele. Ele é um dos bons. Ela sorriu levemente. Eu sei. Virei para ir embora, mas RY me chamou. Espera. Parei, com o coração acelerado. Fico feliz que você esteja melhor, ele disse. Simplesmente, se cuida. E foi só isso. Sem reconciliação dramática, sem raiva, sem paixão. Apenas duas pessoas que um dia se conheceram,
desejando bem uma à outra. Voltei para minha mesa e os observei durante o jantar. Vi como ela fazia ele rir, como ele se inclinava inconscientemente em direção a ela, como o silêncio entre eles era confortável, como a energia entre os dois era perfeitamente equilibrada. Isso era algo que eu nunca poderia dar a ele. Não porque eu não fosse capaz, mas porque eu era imatura demais, insegura demais, influenciada demais pelos outros para ser uma parceira de verdade. E eu queria ser cuidada. Ela cuida dele, e ele cuida dela. Equilíbrio. Quando eles saíram, ela usava o tipo de anel com o qual eu sonhava. Enorme, impecável, impossível de não ver. Mas o que notei mais foi como ela usava como se fizesse parte dela, e não como algo para se exibir. Segurança, não vaidade. RY segurou a porta para ela antes de sair. Ele olhou para mim uma última vez. Um aceno de cabeça. Um adeus final. E então ele se foi. Verdadeiramente se foi. Não sumiu por raiva ou dor, e mais porque seguiu em frente tão completamente que eu me tornei apenas uma nota de rodapé na história dele. Uma lição aprendida. Um lembrete do que não aceitar. Eu costumava pensar que o oposto do amor era o ódio. Não é. É a indiferença. E a indiferença educada de RY me mostrou isso com mais clareza do que qualquer raiva poderia. Eu não sou mais a vilã dele. Eu não sou mais nada para ele. Só alguém que ele conheceu e que lhe ensinou o que ele não queria em uma parceira. A noiva dele tem tudo o que eu joguei fora. Mas ela não tirou isso de mim. Eu que joguei fora. E ela apenas acolheu um homem que sabia seu valor, e que nunca mais aceitaria menos. Não estou com raiva. Não mais. Ver os dois juntos. Ver ele realmente feliz. Ver o que é uma parceria de verdade. E foi o fechamento que eu precisava. Nunca serei ela. Nunca terei ele. Nunca terei aquela vida de volta. Mas talvez, um dia, eu me torne digna do RY de outra pessoa. Da lealdade, paixão e devoção de outra pessoa. Não porque eu mereça isso agora, mas porque estou trabalhando todos os dias para me tornar alguém que nunca jogaria isso fora. A todos que acompanharam essa história, obrigada. Aprendam com meus erros. Valorizem o que vocês têm. Não deixem amigos amargos envenenar sua felicidade. E nunca, jamais, subestimem o custo de trair alguém que os amou completamente. Algumas pontes, uma vez queimadas, nunca podem ser reconstruídas. Algumas pessoas, uma vez perdidas, nunca mais podem ser encontradas. E às vezes, é exatamente assim que deve ser.